segure você que está nos ouvindo. Ontem eu conheci e realizei um sonho. Conheci o Arnaldo Antunes. Eu não conheço. Dos Titãs, Arnaldo velho. Antunes dos Titãs. Ah, Ex-Titãs. parabéns. Ex-Titãs. Foi uma surpresa. Foi... Eu Chama ele pro tava... podcast. Você é fãzaço deles, né? Sim. E foi... Então, a história é lindíssima. Eu tava... É o que Eu virou fui- ator? Não, o que virou autor Paulo é o Miklos. Paulo Miklos. É verdade. Pode contar a história? Olha. Que, assim, todos nós temos profissões para além de hoster, né? Que é apresentador de... Pra você que não sabe. Eu sei que não me Como conhece. você é apresentador, tá? E aí, eu advogo também, o Henrique... Advoga também. Nós defendemos o Henrique. O Henrique é engenheiro, etc. E ontem tinha uma assembleia condominial e eu fui representar um cliente. E... Não era ele, né? Não, mas essa é a magia. Ele era o síndico, imagina. E eu só fui porque... E era em São Paulo, e eu só fui porque quem trabalha comigo, né? O sócio, meu amigo, enfim, não pôde ir. Olha, as coisas vão se encadeando, né? Depois a gente olha e pensa assim, Coincidência. acaso, mas é uma Traçado, né? soma tão absurda de acaso, sabe? Que eu seria um sortudo e eu não sou. Mas enfim. Aí começou a reunião de assembleia e só o rapaz, quem representava, levou o advogado, porque o assunto era meio controverso. E reunião de assembleia condominial já é por si, né? Então era o cara contra a rapa e tava todo mundo... Aí eu fui expulso da assembleia, convidado a me retirar. Também e tal, tirou né? a Sério? roupa lá, né? Sim, pior que sim, porque não é usual, né? Tirar Mas a roupa? enfim. Como? Aquele falou. Não, isso não. E aí, assim, É Ficou muito casual. combinado, né? porque tem a ver com o modo como enxergam a profissão, sabe? Pensam que você vai ser sempre contrário a... Sim. À vontade. E não, e às vezes você vai pra mediar e coisa e tal, enfim. E aí eu saí da salinha assim, e por mais que você saiba que é em razão da profissão, né, e não é pessoal, Uhum. mas você fica meio com a humanidade assim, Sim. doída, né? Porque eu sendo sincero, assim, ainda que eu nunca tiraria alguém, entende? Faz constar na ata, qualquer coisa, enfim. Como tiraram de lá? Deram um bico no palma dele. Eles queriam fazer votação, que a Assembleia é democrática, né? Então vamos fazer uma votação para ver se ele fica ou não fica. E eu já tinha percebido que eu ia ser expulso. Aí o próprio Você devia ter rapaz falado, não, falou, então eu vou me retirar. aí o rapaz falou, não, então eu vou abrir mão, mas conste em ata que... Uhum. E, enfim. E aí eu saí, fui me sentar no hall de entrada do condomínio, né? Não tinha ninguém assim, porque é o hall de entrada, o Tava pessoal chorando lá. entra. Eu tava chorando, eu parei agora. Aí tava lá sentado, né? E triste, né? Porque você lamenta, enfim. Sentido ali. E aí, Aí você olhou pro lado assim, ó. não, de repente eu cabisbaixo assim, abre a porta. Aí não. com aquela voz grossa dele, boa noite. Boa noite. E aí eu olhei assim e travei. E eu só fiquei acompanhando ele com Eu fiquei eu tentando sentado. imaginar ele. E eu fiquei olhando, eu fiquei acompanhando assim o Arnaldo com os Você não olhos, respondeu sabe? boa noite dele? Não, eu fiquei. E aí ele percebeu. você? E aí ele olhou de novo. E quando ele olhou, aí eu levantei E correu. E falei, posso te dar um abraço, né? Olha, sai daqui, mano! Não, ele é um anjo, que luz. Ele é moço. Mas a primeira palavra, a primeira Que frase luz. que você disse foi: posso te dar um abraço? Você não Foi. deu nem boa noite? Não, eu segurei as mãos dele. E falei Não, assim... peraí. Você tava assim, Eu vou dar igual boa noite o pro- Chaves, triste, sendo expulso da vila. Aí- Mas este é o ponto. Ai, não, calma. Porque aí você diz assim, é acaso você ter sido expulso da Da Assembleia Assembleia. e Você não veria ele. chutado feito... Não, porque eu tinha que Encontrá-lo. encontrá-lo. Não, então, mas descreve a cena. Você tava lá cabisbaixo, Tava triste, aí você tava olhando pra baixo, olhando pra baixo. aí abriu o Arnaldo Antunes lá. Abriu o Arnaldo Nunes e eu Aí ele só falou ouvi assim, boa noite. Você Isso. pegou na mão dele e Não. falou, posso dar um abraço? Não, eu levantei. Não, eu olhei assim e fui acompanhando. Porque você fica assim. Imagina você ver teu herói da música, da literatura, né? É. O cara é poeta.
e na sua frente, e assim, nós já tentamos entrar em camarim pra conhecer, lembra? Sempre Não sem consegue. sucesso. Sempre. E aí, de repente, o cara tá... Entende? Mas aí você abraçou ele? Abracei, porque aí ele ficou me olhando, porque ele percebeu que eu fiquei... Impactado. Ou ali, ele né? tava olhando pra ver se eu ia atacar, porque eu olhei. Mas ele ia participar da assembleia? Não, e aí que esse é o ponto. Ele aluga lá, pelo que... Não sei se pode contar isso depois até. Tá bom. Não, mas ninguém nem sabe onde é, ó. Ele não tava, né? É. Não. Tá. E aí eu segurei as mãos dele e falei Mas da poesia. Depois assim. vocês conversaram e tal? Conversamos um pouco. Aí ele me abraçou. Eu falei, posso não? Ele, claro, olha isto. Claro. Tão gentil. Você não pediu um autógrafo? Não tinha nada. Eu tava só eu, Você tirou né? foto? Eu e a minha tristeza. Tirou foto com ele? Tirei, velho. Ah, é? Eu vou- Mostra. Como? Mostra aí na câmera. Bota na câmera, Deixa o não pessoal sei ver. se ele Mas dá pra enxerga, ver? o Lucas auxilia, né? Olha a ideia de Chirico travando o podcast. Então. Se mandar pro... você quer ficar com o celular? Fica à vontade. Mas aí, como você se sentiu? A senha é Moacir Franco. Com M maiúsculo aqui. O que você sentiu, Rafa? Então, este é o ponto. É uma catarse, sim, completa, porque você tá diante do teu herói. E não só na música. Você começou a cantar uma Na- música no Não, eu não ia fazer isso. Você não fez uma poesia pra ele? Só Na que aí, beça, esse é o ponto. dinossauro. Eu não soube como. Então, eu fazia os gestos e ele retribuía imitando, sabe? Porque eu queria abraçar, pegar, sabe? Fazer assim. Nossa. E... Não, porque assim... Não, velho. Imagina o advogado da assembleia. Os caras dão a partir de vidro vendo o advogado expulso assim, ó. Ele tá batendo nele. E aí, o que aconteceu? Eu abracei, né? E aí, ele tava indo pro elevador. E aí, Você falou, me espere. ele me viu. Né? Porque eu continuei olhando pra ele. O cara falou assim, esse Aí, cara é o... aí eu falei assim, eu posso... Eu vou Aí falar. eu falei, eu posso tirar uma foto com... Ele, pode? Vamos fazer aqui. E eu tava tão agitado, tão nervoso nas ideias, que eu... Não, olha só, eu já criei eu subindo o elevador e indo jantar com ele ou na casa dele e tal. Ele vai me chamar. E aí, ah lá, essa é eu com o Arnaldo. Ixi, liguei pra Nicole, liguei pros meus pais, liguei pro Pedro. ligou. É emocionadíssimo. Não Eu não consegui sei nem se falar essa direito. é a melhor. Tem uma que tá melhor. E meu cabelo o pouco que me resta tá todo descabelado porque eu não sabia. Tá igual o dele. O dele tá pra frente porque eu fiquei. Acariciando. É. Não, mas é Agora eu engraçado sei que quem é, assim, eu imagino Sim, que ele é a gente fantástico. fala deles direto, é como se a gente tivesse... Eu falei pro E, ó, Rafa. ali eu tô na porta do elevador porque eu tô desse lado puxou porque ele. eu estava dentro do elevador. Ele que falou, não é aí não, Nossa. volta então. E eu tava dentro. E aí, olha, e esta parte, assim, mais, né, poética, vamos dizer assim, ele... Desculpa, tô estendendo demais. Não, mas tá muito ele engraçado. Ele falou assim... Aí a porta foi fechando do elevador. Só que eu continuei em frente ao elevador, porque é um momento de encanto, sabe? Você fica... Sim. Então é uma figura que você entende. Só quem tem um herói, um ídolo, você vai entender essas coisas. Então você fica... E eu fiquei assim... E aí ele percebeu e eu... Tipo, aí eu falei... Ó, eu quero falar mais. Aí ele falou assim... Aí ele falou... Sai daqui. Não, aí ele falou... Aí eu falei, mas sobe porque eu tô te atrapalhando. Porque ele já tinha apertado até o botão. Sobe, ele tá dentro do elevador. Sobe. Ele mora no quinto andar. Aí ele falou assim, não, pode falar. E aí ele disse assim... Aí eu disse assim pra ele, eu falei... Emocionado, né? Eu falei assim, ó, eu sou advogado. Contou a história. Eu vim representar um cliente, acabei de ser expulso da assembleia. E aí ele, então é por isso que você tá sentadinho aí e tal. Aí eu falei, aí eu comentei, eu falei, então, eu também pensava, mas é por isso que eu tô. Aí eu apontei aí ele pegou minhas mãos assim, ele falou, é o destino. E é o destino. Esta coisa que rege a todos. Você não né? pegou o Aí WhatsApp? você, pode dar o você nome que desmaiou. for. Aí você desmaiou. Você não pegou o WhatsApp dele? É, tipo, de convidar ele pra cá. Depois que acontece é que você começa... Eu pensei, eu podia ter pedido um livro, né? Nossa, calma, cara. É alguma coisa, um travesseiro. Janta. Qualquer coisa. Eu pedi a foto, fiquei super feliz. Vai ser eterno. Dá um Daqui beijão não vai nele? sair mais.
Então, Legal, Rafa, essa história. não esse beijo de... Não é Eros, né? Não é um amor Eros, mas é um... É admiração. Não, tô falando um... Não, é um beijo que a Beijão, gente se dá. Eu tive um beijão de... Não. Mas abracei. Ele é especial, uma simpatia.